lidera o grupo de pesquisa em neurociências e cognição em idosos pelo CNPq. O currículo dela, eu estou falando só assim, 1%, porque se eu fosse falar tudo, ia acabar o nosso tempo. Ivan, mesma coisa. Ivan Abdala Teixeira, aqui do Rio de Janeiro, ele é médico, com especialização em clínica médica e geriatria. Atualmente, ele é diretor científico da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, do Rio de Janeiro. E ele também é membro da Câmara Técnica de Geriatria do CREMERGE e médico do Centro de Demência de Alzheimer, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Como disse, eu tirei 10% no máximo do currículo deles, tá? Mas vamos em frente. Legal. Pessoal, para a gente ter obrigado, Henriette, para a gente ter o melhor aproveitamento dessa experiência, no Zoom, na parte superior, tem duas formas de você visualizar. Tem o Speaker View e o Gallery View. O Gallery View, a gente vê vários quadradinhos, né? E o Speaker View, você vê quem está falando. Então, eu recomendo que agora vocês deixem nesse modo Speaker View para aproveitar bastante, né, a fala e esse momento que o palestrante for conversar. A gente recomenda que vocês deixem o microfone em mute, tá? E se quiserem fechar a câmera ou deixar aberta, podem ficar à vontade. Tudo bem? Tá? Speaker View vai ficar uma boa experiência para vocês. E como é que a gente vai funcionar? Como que é a dinâmica, tá? Nós vamos ter 3 atividades. Essa primeira, os palestrantes vão ter 25 minutos para fazer um bate-papo. E eles vão conversar todas as experiências, dores, delícias, surpresas, desse olhar, né, da saúde mental no idoso. E nesse momento, eu quero pedir para vocês anotarem as perguntas, pega um papelzinho ou num notepad, para que vocês vão anotando as ideias, os insights nesse tempo de fala dos palestrantes. A gente não vai abrir nesse momento para perguntas. Depois que eles terminarem os 25 minutos, eu vou colocar vocês em trios para vocês poderem conversarem esses insights que vocês anotaram e criar outras perguntas para trazer a segunda plenária, tá? E depois, na segunda plenária, eles vão ter 20 minutos para responder, tudo bem? Então, a gente vai estar num primeiro exercício agora, são 25 minutos, tá? Onde os nossos palestrantes, a gente chama de peixes, né? Vão estar conversando e compartilhando as experiências, tudo bem? Então, deixem um papelzinho anotado, deixem em mute e anotem os insights e que outras perguntas vocês gostariam de fazer para os peixes. Aí vai ter um momento específico para criar. Tudo bem, pessoal? Dedômetro para ver se todo mundo está ok. Isabelle, Ivan, tá com vocês, então, aqui, e eu vou ajudando vocês no tempo, tá bom? À vontade agora. Vai lá, Isabelle. Vamos lá, boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite hoje. Fico muito agradecida por essa oportunidade também de compartilhar esse espaço com o Ivan, com o Dr. Ivan Abdala, tá? Então, mais uma vez, eu gostaria de confirmar aqui o meu agradecimento ao convite, né, pelo Aging 2.0 do capítulo de Brasília, assim como pelo capítulo do Rio de Janeiro. Então, agradeço muito aos meus colegas, tá? Aproveito também para agradecer a presença dos demais, que eu começo a compartilhar aqui, começo a verificar aqui, né? Então, eu tenho aqui pessoas que são muito importantes, inclusive na minha formação acadêmica, o meu orientador de mestrado e doutorado, o professor Gerson Zanzura, e eu já começo, então, a ter os meus alunos de graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado, colegas de muito tempo, né, e outros que vêm acompanhando o nosso trabalho, tá? Então, antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade e essa disponibilidade de hoje realizarmos uma colaboração conjunta. Fica à vontade, Ivan. Obrigado, Isabelle. É um prazer estar aqui hoje também com você, né? Com todos que puderam participar. Vejo que tem muita gente de vários backgrounds diferentes, vários cenários diferentes. É muito enriquecedor. E a gente poder discutir sobre um tema tão importante, né, como a saúde mental, que eu acho que é um dos maiores bens que a gente tem, né? Que a gente tem que preservar aí na nossa velhice. Eu acho também que está fazendo muito sentido, é uma coisa que a gente já tinha até discutido, né, Ivan? Hoje, dia 37 de setembro, pensando que a gente está finalizando o mês do Setembro Amarelo, que amanhã é dia 1º de outubro, o dia do idoso,
e a gente vai discutir justamente um tema que é tão interessante, que é a saúde mental. Gostaria de lembrar também que esse tema, ele foi escolhido por vocês. O Aging 2.0 Brasília, ele tem o interesse de também trazer isso em termos de retorno para a população, de debate. O Wagner fez esse convite no início, né, para aqueles que se interessam da academia, não da academia, do serviço, aqueles que acham que é interessante fazer essa discussão relacionada ao envelhecimento. Então, a gente faz essa discussão mensal. E no mês passado, temas como mobilidade, políticas públicas, saúde mental, acesso e saúde mental foi o tema que foi escolhido, né? Então, eu também confirmo mais uma vez, lhe agradeço a oportunidade dessa parceria, da gente fazer esse bate-papo hoje. Fiz várias anotações, porque quando eu estava nos trios, as pessoas foram me pedindo, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então, se eu fugir do script, eu já estou pedindo desculpa agora, tá bom? Mas eu gostaria só de contextualizar a importância desse momento e que, de certa maneira, é um retorno, né, ao pedido das pessoas. Perfeito, Isabelle. Se quiser começar com essas questões, a gente vai seguindo, elaborando a partir né? daí. A grande questão que o Nomura trouxe no início, que é importante a gente não fugir, eu acho, são as questões das dores, das delícias e das surpresas que acontecem, né? Eu acho que hoje a gente está nesse papel, nessa fala, muito pela experiência que a gente tem, né? Então, o processo de envelhecimento humano, o desenvolvimento do idoso, é um tema que me é caro há muito tempo, desde a época da graduação eu estudei sobre isso. Mestrado e doutorado foi na área cognitiva, mas sempre focado no envelhecimento, e tenho pesquisado isso, coordeno um grupo de pesquisa, e hoje estou no programa da UNB, no Departamento de Escolar de Desenvolvimento, para tratar do desenvolvimento do idoso. Esse mesmo percurso foi o que você fez, né? Dentro da tua graduação, especialização e todo o caminho. A gente sabe que dores, delícias e surpresas fazem parte do nosso cotidiano, né? A dor de ver o declínio, às vezes, de um idoso, a dor de ver a família tendo dificuldade de ter acesso àquela informação, a alegria de um teste neuropsicológico e o idoso lembrar de mais uma palavra, e para alguém pode ser mais só apenas uma palavra, mas para a gente é algo que é muito importante porque é significativo, né? E eu acho que é um pouco sobre isso, Ivan. Acho que a gente poderia começar trazendo essas questões e talvez os aspectos psicológicos e cognitivos, porque quando foi feito o pedido às pessoas, as pessoas não falaram que queriam falar simplesmente de doença, né? Que a gente não pode negligenciar essa e saber que essa também é importante. Mas eu acho que não é apenas um aspecto de doença biológica ou física. As pessoas querem saber de saúde mental. As pessoas querem saber o que é que pode acarretar psicologicamente e cognitivamente, né? Se você puder começar a contribuir com as suas... Pode deixar, vamos lá. Alguma reflexão? Aí eu vou junto, pode ir. Então, começando pelas dores e delícias e surpresas, acho que a maior dor que eu encontro é do abandono, da negligência da sociedade em relação aos idosos, né? Eu acho que isso que impacta muito fortemente na saúde mental do idoso, e aí não falando de doença só, mas falando de todo o processo de envelhecimento, como o idoso ele é deixado à margem da sociedade, como muitas vezes os serviços são difíceis para o idoso conseguir acessar ou se adaptar de acordo com as suas deficiências físicas ou cognitivas. Então, para mim, acho que a maior dor é essa. A sociedade ainda não está focada em promover um bem-estar do idoso, né? Não é só especialmente a sociedade brasileira, né, Ivan? Especialmente a sociedade Me parece brasileira. que especialmente a sociedade brasileira, né? A gente não ouve muito sobre isso em políticas públicas, né, de políticos, de debates. Eu acho que por isso esse evento é super pioneiro, importante, necessário, porque a gente precisa que pessoas fora da área da saúde pensem também sobre bem-estar mental do idoso, né? Eu acho que isso começa desde cedo, quando a gente imagina um envelhecimento saudável, com dignidade, com recurso financeiro necessário. E não dá para a gente falar de saúde mental sem você abarcar todas essas dimensões, né? A saúde financeira, econômica, o bem-estar social, as redes de apoio, a inserção do idoso no mercado de trabalho, etc, etc. Então, acho que minha dor começaria por aí. Da delícia, eu acho que é da gente ver que a gente consegue fazer diferença mesmo em cenários tão adversos, né? Eu acho que a saúde mental, para quem trabalha com saúde mental, a gente vivencia situações muito duras e muito adversas em que o idoso tem muito sofrimento, o idoso e a família, né? Como você bem pontuou,
A gente sabe que no processo de adoecimento mental, a família é muito envolvida. Então, por mais que seja um trabalho de formiguinha, às vezes, né, parece que é muito pouco que a gente consegue fazer, mas acho que a maior delícia para mim é quando aquele pouco que a gente consegue fazer, a gente vê um resultado, né? A gente vê o idoso se sentindo um pouquinho melhor, um pouco mais ativo, a família conseguindo compreender um pouco mais integrada, menos sobrecarregada, né, mais alinhada. Quando a gente faz um teste cognitivo, como você falou, a gente recebe uma frase do teste do Mini-Mentor como me sinto muito bem aqui, gosto muito do meu médico, do meu psicólogo, acho que Eu lembro que é a maior os meninos delícia para mim. os meninos aplicavam teste, eles falavam, os meninos são muito educados, eu sinto carinho nesse espaço. Então, tudo isso é positivo, né? Porque é afeto. Sim, sim. Então, era dor, delícia e o último... Surpresa. Surpresa. Eu acho que a maior surpresa para mim é ver o interesse crescente sobre saúde mental, né? Contrapondo com a dor. Oi? Estão me vendo? Sim, sim. Que saiu aí uma tela, foi para o Zoom aí. Hoje mesmo, né, vieram fazer uma entrevista sobre saúde mental porque queriam colocar esse tema no Dia Internacional do Idoso. Então, acho que a pandemia ela veio alertar sobre a questão da importância da saúde mental em todos os segmentos, mas para o idoso também. Então, acho que é um aspecto positivo, uma surpresa positiva que a pandemia trouxe. A gente poder debater um tema que é importante, que vem sendo negligenciado e que, de alguma forma, a pandemia aflorou isso. Isso precisa de mim, porque a gente já definiu o nosso desenho. Acho que tem alguém com áudio Pessoal, aberto. eu acho que tem alguém com áudio aberto. Isso, já foi. Pronto. Já foi? Beleza. Resolvido. Mas eu acho que você trouxe várias questões interessantes, Ivan. Existe uma palavra que é muito clara ou muito utilizada, às vezes até demasiadamente repetitiva quando a gente trabalha com o processo de envelhecimento, que refere-se ao idadismo ou ageísmo, né? O próprio preconceito dentro de um processo de envelhecimento. Sim. Infelizmente, eu até te fiz assim, essa ressalva na tua fala, quando a gente fala sociedade, claro que a gente está falando sobre a nossa sociedade, e isso me deixa também mais triste, porque me parece, às vezes, acompanhando alguns estudos, ou acompanhando, inclusive, outros institutos e outros espaços, que a sociedade brasileira, sim, que a nossa sociedade, infelizmente, ela parece ainda mais enraizada dentro desses processos relacionados ao preconceito do envelhecimento. Então, isso me parece, você me corrija se você tiver outra interpretação relacionada a isso, que é um preconceito no processo, no desenvolvimento. Porque o idoso é aquele que está próximo à finitude, porque o idoso é aquele que não aprende mais. Esse foi um debate que eu tive até agora dentro dos trios, né? Porque o idoso não, porque depressão é própria do envelhecimento, porque todo idoso é um próprio... Então, me parece que a categoria idoso, ela vai ficando um pouco implicada dentro de aspectos e conotações que são muito negativas, né? Então, o problema agora da pandemia é o idoso, o problema financeiro e econômico do país, ele é o idoso, o problema são muitos idosos no mercado de trabalho, são muitos idosos em casa, E não pensando no contraponto que você traz, que é como preparar esse idoso para a aposentadoria? Qual a importância desse idoso no mercado de trabalho? O que é que a gente pode, né? Então, eu fiquei pensando que quando você trouxe, eu até trouxe essa informação, né? Olha, na primeira conversa, existiam aspectos relacionados à política pública, existiram aspectos relacionados à mobilidade, mas na tua fala, e você deixou isso muito claro, e aí surgiu uma luzinha aqui do meu lado, que mas tudo isso trata de saúde mental, não é? O idoso ter acesso ou não ter acesso, a política existir, mas ela não ser executada, tudo isso está tratando, de certa maneira, da saúde mental. Por isso o convite, né? E não é apenas do geriatra ou da psicóloga o papel de fazer esse cuidado, mas de quem dá acesso, de quem traz a mobilidade, de quem cuida dos aspectos mais ocupacionais, de quem cuida do corpo, de quem se interessa pela finança. Estou vendo algumas pessoas colocando aqui, é um tema que me interessa, né? Então, eu acho que, de fato, falar de saúde mental está envolvido nisso tudo, inclusive em família, em cuidador, naqueles que estão mais próximos, como você trouxe também. Com certeza, porque não adianta só o idoso chegar para a gente já com depressão ou já com declínio, enquanto que nesse processo a gente está o tempo todo falando que ele é um peso para a sociedade, que ele é um problema, que ele não consegue se adaptar, né? Se o idoso para de trabalhar,
é um problema porque a gente tem que pagar para o idoso ficar em casa. Se o idoso quer continuar no mercado de trabalho, é um problema quem está ocupando o espaço do jovem. Então, assim, eu acho que a gente tem que quebrar esse discurso e começar a falar, gente, os idosos já estão aqui. E amanhã os idosos são vocês, se já não são hoje. Então, vamos parar de falar o idoso, 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 vamos falar a gente, né? A gente, quando estiver mais velho, né? Nós que já estão mais velhos, os que fazem parte do nosso grupo, da nossa sociedade, que já estão mais velhos, como é que eles podem se inserir, como é que eles podem se reinventar, como é que a gente pode tirar o melhor dessa experiência do envelhecimento, que é uma experiência única na humanidade, esse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que nenhuma outra espécie tem esse privilégio de passar por esse momento de transição demográfica, né? E poder conviver com os mais velhos, de tanta história, de tanto aprendizado, de tanto desafio, de tantas novas possibilidades, né? A gente participou outro dia de uma... momento a gente Desculpa, acho que você falou isso, eu lembrei. Acho que nunca antes existiram tantas gerações conjuntamente dentro do mesmo espaço, né? Sim, com certeza. Com A gente certeza. conversava sobre isso com o Alexandre Kalash outro dia, numa aula lá na SBGG, e que é um momento único, assim, de quebra de paradigmas, de uma nova velhice, né? Uma nova terceira idade. Então, acho que a gente tem que deixar um pouco nossos preconceitos de lado, e a saúde mental exige isso, né? Que a gente quebre nossos paradigmas, quebre nossos preconceitos. E antes da gente falar de doenças, acho que a gente já pegou essa linha, né? É falar de prevenção. E essa prevenção acho que passa por bem-estar. Bem-estar durante o envelhecimento. E o bem-estar durante o envelhecimento envolve isso: aposentadoria, rede social, inserção, né? Valorização, quebras de preconceitos. Então, acho que isso é o ponto-chave para a gente discutir hoje. Acho que cada um no seu campo de trabalho pode pensar como é que eu posso colaborar para desconstruir esse preconceito, esse paradigma e trazer aí o novo idoso, a nova figura do idoso e para perto, né? De uma forma incluída, né? Participante. Acho que, inclusive, quando a gente pensa nesse tema, né, o nosso tema de hoje é um novo olhar sobre a saúde mental, ou um novo olhar sobre o processo de envelhecimento. Acho que isso não é novidade para quem já trabalha na área, né, sobre a necessidade de um novo olhar. Porque, por vezes, como é definido o idoso, a partir de qual idade é o idoso, parece que todos os idosos entram na mesma caixa, ou dentro do mesmo rótulo, e, de fato, a gente não consegue. A gente fala muito sobre a especificidade, a gente fala muito sobre a heterogeneidade, e como você fala, nós conseguimos agora atingir um patamar de envelhecimento e de quantidade de idosos em diferentes cortes, inclusive, e os mais 60, em termos de desenvolvimento psicológico, cognitivo e físico, eles são diferentes dos mais 70, que eles são diferentes dos mais 80, e assim temos os mais longevos. O Brasil já começa a ter seus primeiros estudos também significativos com os octogenários, com os centenários, né? E acho que uma grande pergunta é: o que é que eles fizeram, o que é que eles fazem, como é que eles atingiram? Essa foi uma questão até dentro de um dos grupos que eu tive acesso. Alguém compartilhava comigo: olha, eu tive meu pai e minha mãe, eles tiveram 2 caminhos completamente diferentes e não dá para explicar. O que foi que aconteceu? Eu falei: cara, isso aí pergunta para o doutor, essa daí eu vou levar para o Ivan depois. Mas só para a gente entender, brincando com isso também, o quão heterogêneo é e o quão não causalístico é dentro de uma relação de causa e efeito. Do tipo, minha mãe, se ela trabalhava mais ou cognitivamente era mais ativa, mas desenvolveu Alzheimer. Eu tinha expectativa com meu pai morreu com mais de 90 anos de idade e não desenvolveu Alzheimer, né? Então, acho que a gente pode fazer esse link agora. Você falou há pouco de prevenção, mas a gente também pode falar sobre o que pode ser prevenido ou o que não pode ser prevenido, né? O que faz dentro de um curso. Existem algumas preocupações, às vezes, genético, o que é que eu faço, como me prevenir, né? Sim. Pois é, a gente sabe que tem sim uma influência genética, mas não necessariamente hereditária, porque são tantos genes que podem ajudar ou atrapalhar no curso, né, do envelhecimento, do aspecto cognitivo, que é um pouco sorteio loteria. Então, não tem essa influência, assim, na maioria dos casos, tão pesada da genética. Mas a gente pode ter uma tendência, assim, maior ou menor. Mas até a gente já comentaram já sobre esse estudo que saiu numa revista inglesa no ano passado, que eles pegam pessoas com muitos genes de fator de risco para Alzheimer, pessoas com poucos genes, ou seja, geneticamente com muito risco, geneticamente com pouco risco. Só que as pessoas com muito risco, que têm uma saúde, um estilo de vida saudável, bebem com equilíbrio, praticam atividade física,
controlam fatores de risco como pressão alta, diabetes, elas conseguem nivelar o risco delas igual a pessoas com baixo risco genético. Em compensação, pessoas com baixo risco genético, ao decorrer da vida, têm maus hábitos de vida, de saúde de uma forma geral, o risco delas evoluírem com demência, ela se equipara com quem já tinha um alto risco genético. Ou seja, a gente recebe um presente quando nasce. A gente não sabe o que está dentro dessa caixinha. Mas a gente tem que fazer o melhor possível que a gente pode com esse presente, porque é possível fazer melhor. Essa acho que é a mensagem. Se a gente fizer mal, vai ser ainda pior, se o presente não for tão bom. Mas se a gente fizer bem, a gente vai conseguir potencializar o que a gente tem de bom nele, né? E o que a gente tem de bom é isso, eu acho, né? Assim, o que a gente tem de evidência para a prevenção de saúde mental? Manter nossa rede de apoio, nossos contatos sociais, nossos amigos, sair de casa, manter a atividade física, que é fundamental para o bem-estar do cérebro, controlar a saúde física de uma forma geral. A gente sempre dissocia mental e físico, mas acho que na geriatria a gente tenta justamente mostrar que isso tudo faz parte de um só, né? O bem-estar do indivíduo como um todo é importante. Não adianta só a gente falar de depressão, de Alzheimer, se a gente esquecer da saúde como um todo, né? E lembrar que a gente não fica velho da noite para o dia, é um contínuo, né? Você falou da heterogeneidade, que é muito pertinente, cada um envelhece de uma forma diferente, baseado aí com esse presente de genética, com o estilo de vida, mas também a gente está nesse processo de envelhecimento, a gente começa a envelhecer em torno da 4ª década de vida, né? Então, ao redor dos 30 e poucos anos, a gente já começa a perceber alterações no organismo que são ligadas ao envelhecimento. Então, quando a gente pensa que é um contínuo, a prevenção ela não começa só com 60 a mais. Claro que a gente vai intensificar, mas ela começa já antes, né? Para a gente ter uma reserva cognitiva boa, a gente poder estimular o cérebro ao máximo ao longo da nossa vida, para desenvolver nossas redes de conexão aí, neuronal, manter nossas atividades ao longo do envelhecimento, para que, mesmo que a gente perca um neurônio aqui ou ali com o envelhecimento ou com algum processo patológico, a gente poder ter uma plasticidade do cérebro. A gente sabe que o cérebro ele é plástico. Acho que quem trabalha com idoso, mesmo com idoso com deficiência, né, de saúde mental, com declínio cognitivo, a gente tem algumas pessoas aqui que eu sei que trabalham especificamente com isso, a gente vê que mesmo idosos que têm um declínio cognitivo, se você estimular, ele pode aprender, ele pode melhorar, ele pode estabilizar. Então, eu acho que a gente tem que sair de hoje com uma mensagem mais positiva, de desafio, de oportunidades que a gente tem de intervenção. Acho que cada um no seu segmento vai ter aí uma possibilidade de intervenção focada em saúde mental, mais do que só nesse fatalismo, né, de vai ficar velho, vai ter Alzheimer, vai ficar velho, vai ficar deprimido. Não é bem assim, né? Acho que a gente tem como fazer melhor. Eu acho que existem 2 pontos bem interessantes aí para a gente, acho que já se aproxima um pouco o final da nossa fala, mas eu acho que é importante a gente focar dentro desses aspectos. O primeiro que você traz é que me parece que as pessoas elas começam a se preocupar porque elas estão perto de envelhecer, ou estão perto de se tornar idosas, é como se houvesse um marco. E a gente esquece que, eu até brinco às vezes em sala de aula ou em bate-papos que eu tenho a possibilidade de trazer isso, que é a idosa de amanhã ela já está aqui, né? Ela está cuidando da pele, ela está cuidando da capacidade cardiorrespiratória, ela está tentando cuidar do humor, ela está tentando não pirar na pandemia, ela está tentando, né? Ela está tentando se organizar. Aspectos como que você traz também, que é importante até para o público que talvez não acompanhe os estudos da maneira que a gente acompanha, ou do tipo, o que é que você está querendo falar de reserva cognitiva, o que é que eu posso fazer, né? Reserva cognitiva seria uma associação que a gente faria, por exemplo, quase como se, também é importante que a gente faça uma reserva econômica, por exemplo. Então, durante o nosso desenvolvimento, a gente sempre se preocupa, ou é importante que a gente se preocupe, em a gente ter um dinheiro, alguma organização nesse sentido, como se a gente fosse acumulando algo para no futuro a gente poder utilizar, né? Falo isso de maneira para aqueles que conseguem, a gente tem que ter essa ponderação também dentro de um momento político e econômico do país. Mas, independente dessa questão econômica, existe uma reserva que é cognitiva, que é justamente essa que o Ivan está trazendo aqui hoje, que é o cuidado que você teve ao longo da vida, o quão você estimulou o seu cérebro, o quão de redes sociais você estabeleceu, o quão você cuidou de aspectos nutricionais, qualidade de sono, da qualidade das suas redes, muito mais do estresse, de estados de humor também, da sua própria ansiedade e depressão.
A gente sabe que, por vezes, a sociedade, a cultura, ela coloca a gente dentro de espaços, ou é comum na loucura do trabalho, do corre-corre, em que eu me preocupo às vezes com isso, sabe, Ivan? Me parece que, por vezes, a depressão, a ansiedade, ela está tão normalizada ou normatizada dentro do cotidiano, e a gente sabe que um estresse, uma ansiedade mínima, ela é super necessária para que a gente entre aqui, por exemplo, hoje muito animado e muito feliz para que isso aconteça. Mas exacerbado, isso vai atrapalhar o meu dia a dia e a minha atuação dentro do dia a dia, assim como também aspectos relacionados ao humor. Eu acho que talvez para a gente finalizar, eu também gostaria de escutar um pouco, para a gente discutir assim rapidamente, essas questões de ansiedade e depressão em época de pandemia, né? Nós somos seres sociais, a gente precisa estar em rede, a gente sabe que os estados de humor é muito importante que eles fiquem mais elevados, que a gente tenha melhores condições, né? Não estejamos depressivos nem ansiosos, mas essa pandemia ela pode tirar a gente um pouco desse patamar, né? O que você acha sobre isso, Ivan? O que você reflete? Como é que a gente pode Eu vou aproveitar fechar essa nossa da ideia? pandemia para fechar esse nosso primeiro bloco com algo que a gente já conversou, que é a empatia. Por quê? Eu acho que a pandemia ela trouxe uma oportunidade de empatia nossa com o idoso. Porque a gente, pela primeira vez, muita gente em massa não pôde sair de casa, ficou isolado, não viu os amigos, não viu os familiares, não pôde trabalhar, se sentiu sozinho. Então, isso é o que muitos idosos vivenciam no seu dia a dia. Eles têm dificuldade de andar por conta de artrose no joelho, não conseguem sair de casa. Os filhos estão ocupados com o trabalho, não visitam tanto, né? Eles já não estão inseridos no mercado de trabalho, então perde aquele ritmo de acordar, de horário, de compromissos, etc. Então, eu acho que a pandemia, sim, aflorou muito da ansiedade e depressão, dos idosos também, porque ficaram ainda mais isolados, mas eu acho que ela trouxe uma oportunidade de a gente ter um pouco mais de empatia, da gente entender que o idoso ele não é deprimido porque ele já está velho e não tem mais esperança na vida dele. Ele pode estar deprimido porque ele já não tem uma rede ali de apoio, não tem uma estrutura de trabalho, de compromisso, etc., que foi perdendo. E às vezes a gente precisa resgatar um pouco isso, trazer um pouco a rotina para ele, trazer um pouco, né, contatos que ele possa se sentir próximo. A gente tem grupos de apoio, de inserção, né, social para esse idoso, mesmo com o idoso com um transtorno mental. Então, eu acho que, apesar da pandemia contribuir para isso negativamente, eu acho que a grande palavra que eu queria deixar para esse primeiro momento, para a gente pensar, é empatia. A gente exercitar a empatia com o idoso. Acho que dessa forma, se colocar no lugar do idoso, a gente vai ajudar ele a ter um envelhecimento melhor e com mais saúde, inclusive mental. Acho que é isso, produção. Beleza. Beleza, Isabelle, muito obrigado. Ivan, muito obrigado pela essa primeira etapa, primeira parte, tá? E aí eu quero convidar agora vocês, tá? Para pensarem em quais novas perguntas, ideias surgem para vocês a partir da fala da Isabelle e do Ivan. Então, para grupos, tá? Eu vou colocar vocês em trios, vou abduzir mais um pouquinho vocês, tá? Para vocês conversarem. Quais foram os insights que vocês tiveram e quais perguntas vocês gostariam de fazer. E pedir que em cada grupo tivesse uma pessoa que ficasse como redator, no sentido de colher, né, quais as perguntas, para depois, na volta, vocês colocarem no chat aqui, tá? Então, vamos dar 5 minutos para vocês irem para os grupos, para conversarem e criarem uma ou duas perguntas para trazer para os nossos pages, para os nossos palestrantes, tá? E aí, uma de vocês, do grupo, do trio, né, ficar com essa atividade para depois registrar para nós aqui, onde os peixes do chat, né, os peixes poderem ler. Tudo bem, pessoal? Pedômetro para ver se está tudo bem. Então, em algumas salas eu coloquei os nossos cofacilitadores, tá? Para ajudarem. E vamos que vamos aqui, tá? 5 minutinhos, vocês vão para as salas, pensem nas perguntas e voltem com as boas iscas para os nossos peixes fisgarem, né, Ivan? E os nossos palestrantes vão ficar aqui na sala do café para a gente comer pão de queijo enquanto isso, tá? Até daqui a pouco, pessoal. Boas conversas lá e tragam boas perguntas, hein? 5 minutos. Podemos aqui para o Ivan e a Isabelle, fazemos nossa segunda rodada, tá? 15 minutos. Eles vão escolher algumas perguntas, talvez não respondam todas agora, tá? Mas
com compromisso, né, Wagner e Rete, de repassar e a gente poder depois fazer essa devolutiva para vocês, tá? Então, eles vão escolher algumas perguntas, vão, de novo, fazer mais uma roda de conversa e agora de 15 minutos. Tudo bem, Isabela e Ivan? Ok? Então, eu vou estar ajudando no controle do tempo, deixem no modo Speaker View, né, para ter uma boa experiência, e anotem os insights, né, porque eles vão dar várias dicas bacanas aí. Isabela, Ivan, com vocês a palavra. Tá? Vamos lá, então. Vamos. Só encontrar. Vamos lá, Ivan. Queria começar pela primeira. Vá lá, fica à Como criar vontade. uma cultura de prevenção na sociedade e família? Eu acho que a palavra intergeneracionalidade, né, é fundamental. A gente teve uma discussão recente sobre livros infantis que abordam a questão do Alzheimer, por exemplo. Então, acho que a gente trazer a discussão do envelhecimento e dos transtornos mentais também, e da saúde mental, para a escola, para o ambiente de trabalho, para outros segmentos da sociedade, não falar só com os 60 a mais, eu acho que é fundamental para a prevenção, para a conscientização. Acho que responde um monte de perguntas ao mesmo tempo. Para mudar, né, o ageísmo, para diminuir o etarismo, como a gente fala em português. Então, acho que a primeira questão seria a gente trazer o idoso e inserir ele para o dia a dia das pessoas, trazer o envelhecimento, esse tema para o dia a dia. Por que as escolas não abordam isso? Por que as faculdades, mesmo as faculdades de ciências de saúde, não abordam tanto envelhecimento? Eu acho que isso é a primeira questão, a gente poder trazer esse tema mais para cedo, né? Durante o curso da vida. Não sei o que, Isabel. Não, só para completar, a gente já pode ir para outra pergunta, mas assim, faz muito sentido o que você traz, no sentido que as próprias faculdades, se isso já é uma dificuldade no que se refere à saúde, imagine a quem está distante da saúde, né? Então, por exemplo, eu já estou numa universidade discutindo questões sobre envelhecimento. O meu concurso aconteceu justamente porque não havia uma discussão sobre envelhecimento. Então, discutir a infância, discutir a adolescência, discutir o início da vida adulta, a entrada no mercado de trabalho, são coisas que fazem parte do cotidiano. Nos parece que, num dado momento de vida, existe um hiato, existe um espaço onde isso não é contemplado. E eu acho que isso que o Ivan traz é importantíssimo, que precisamos falar sobre isso. Mas precisamos falar sobre isso não apenas na saúde, nós precisamos falar sobre isso na engenharia, na arquitetura, na nutrição. Eu já tive orientações, por exemplo, em mestrado, de alunas da gastronomia, entendendo de como o prato pode ser, tanto em aspectos nutricionais como em aspecto estético, né? Enfim, isso aí, se a gente for começar a falar sobre as possibilidades, a gente não se esgota, né? Mas eu acho que, e contra o preconceito, como você falou, trazer essas discussões o quão mais precocemente e inserir todos dentro dessa discussão, eu acho que isso é necessário na nossa sociedade, né? Sobre o Tem uma pergunta aqui Isabelle, desculpa, pode falar. Eu acho que é interessante, que a gente também conversou recentemente em um outro encontro, a gente trazer exemplos de idoso saudável do dia a dia. Não trazer só aquela manchete de jornal do maratonista de 100 anos, que a gente olha e fala, legal, mas é um em 1 milhão, e nem só trazer os casos de idoso doente. Então, por exemplo, trazer no curso de medicina, né, no meu caso, idosos saudáveis para falar, né, para os médicos informação, como é que eles vivem, como é que eles são, porque não são esses idosos que procuram o sistema de saúde. E aí os médicos, os profissionais de saúde vão, ao longo da sua carreira, construindo uma imagem do idoso que é uma imagem do idoso só doente. Então, acho que trazer esses idosos ativos, né, e reais do dia a dia para estar em contato com outros segmentos da sociedade, eu acho que é fundamental. Tem uma pergunta também aqui relacionada aos próprios exercícios cognitivos, né? Gostaria de saber mais sobre os exercícios cognitivos. Eu acho que isso é bem interessante, isso é interesse de diversas pessoas, né? Eu vejo muitas pessoas interessadas nisso, e ao mesmo tempo que é importante, a gente deve ter cuidado. Então, o que a gente está trazendo aqui é o seguinte: se estimular cognitivamente é importante, ler um livro é importante, acompanhar um filme, mas eu vejo por vezes também as pessoas super estimulando
ou trazendo benefícios para atividades que não necessariamente trazem, entende? Então, assim, mais uma vez eu falo sobre a importância de ter um acompanhamento profissional. Claro que aqui a gente não tem nenhum interesse, isso é muito claro desde o início da nossa fala, de diagnosticar, nem de dar rótulos, nem de dar o caminho. Esse caminho, tipo assim, qual é o exercício? Talvez para o educador, para um profissional de educação física, seja claro. Mas para a cognição, a questão seria, mas qual é a sua necessidade? Como você está cognitivamente? Cada caso é um caso, cada exercício é um exercício. Claro que existem orientações muito gerais, que é, deixe seu cérebro estimulado, vá aprender, volte à escola, vá aprender o segundo idioma, entre num grupo de leituras, mas alguém pode não gostar de leitura, né? E eu já vi coisas do tipo de pessoas, por exemplo, trabalhando com caça-palavras, dizendo, nossa, eu tenho feito muito caça-palavras e muito sudoku, e eu sei que isso é ótimo para a memória. Caça-palavras, eu não sei se ele é tão bom para a memória. Talvez ele aumente o seu léxico em termos de palavra, de quantidade de palavra, mas você pode terminar de fazer o caça-palavras e não lembrar quais eram as palavras que você tinha feito, né? Então, ter uma orientação profissional e mais direta, acho que também é muito importante nesse contexto. Concordo, Isabelle. Ter um panorama, uma avaliação do neuropsicólogo também para saber quais são as fortalezas e as fraquezas para aquele indivíduo, para saber quais potenciais que podem e devem ser melhor trabalhados. A gente já falou sobre o ageísmo, como a gerontologia compreende o envelhecimento na realidade da América Latina, né? Isso é interessante, assim, a América Latina e o Brasil, acho que é o grande representante dela, a gente vê uma transição demográfica muito mais rápida do que nos países desenvolvidos, né? Com muito menos preparo e com muito menos dinheiro. Então, eu acho que o grande desafio da América Latina... O problema é só esse, né? Correr para fazer com pouco recurso em menos tempo, o que os países desenvolvidos já vêm fazendo há mais tempo, né? Com mais recurso. E uma mudança também, uma diferença entre a gente, eu acho que na América Latina a gente tem a questão do idoso muito pertencente à família. Então, as instituições de longa permanência não são tão populares ainda aqui, e o idoso ele tende a permanecer mais na família. Isso gera também um outro desafio. Quem trabalha com idoso com saúde mental sabe disso. É você conseguir promover uma convivência da família como um todo no idoso que às vezes pode estar uma demanda maior, né? Isso gera às vezes uma sobrecarga maior da família, né? Então acho que isso tem aí também uma pegada diferente do que dos países desenvolvidos hoje em dia. Aí a gente pode até linkar com a pergunta que fala sobre programas e redes de apoio, né? Eu acho que isso é essencial para o idoso ou para a família que tem esse idoso. Pensar em programas ou rede de apoio que possam incentivar essa inserção social, eles são excepcionais. A pessoa até pede indicação. Pensando aqui, eu acho que o Ivan pode trazer algumas indicações para o Rio de Janeiro, mas pensando aqui em Brasília, por exemplo, existem alguns centros de convivência nas próprias universidades. A Universidade de Brasília tem a Unicer, que é a Universidade da Maturidade, enfim, onde esses idosos eles retornam à faculdade, eles vão sair com um diploma relacionado a alguma área específica. E o mais importante disso não é o diploma, mas é o retorno do idoso, é a reserva cognitiva, a inserção social. Então, assim, procurar associações também como a ABRAS, a Associação Brasileira do Alzheimer, talvez isso também sirva para aquele que tem um cuidador, ou que é cuidador nesse momento familiar, como ter uma rede de apoio, como saber essa orientação, às vezes um espaço para esse idoso estar inserido. Então, eu penso aqui em Brasília, eu penso na ABRAS, eu penso nas instituições da própria universidade, do HUB, do Hospital Universitário de Brasília, da clínica também, e da Universidade da Maturidade. Eu acho que são espaços em que você pode repensar. Centros de convivência existem diversos também, a gente pode buscar essas informações também. Sim, tem centros de convivência para idosos sem doença, né? Aqui a gente tinha um centro de convivência aqui na Zona Sul do Rio, que era o Darcy Gonçalves, que eu acho que fechou. E a gente tem os serviços universitários, né? Mas aí mais voltados, muitas vezes, para idosos com patologia. Tem na UERJ, a UNAT, que é a Universidade da Terceira Idade. Tem lá no IPUB, no Instituto de Psiquiatria, no CDA, tem voltado para os pacientes, né? Tem inserção social com grupos de cuidadores e grupos de pacientes. Mas eu pediria para as pessoas procurarem isso. Essas palavras-chave, né? Se for procurar no Google. Centro de convivência, idosos e serviço universitário. A universidade tem se preocupado muito com isso. Teve uma pergunta sobre reserva cognitiva, mas eu imagino que nesse sentido, a gente acabou falando, quando a gente falou sobre exercício, sobre leitura,
Na nossa fala também, essa aí pode ter sido antes da nossa fala, a gente trouxe a importância de cuidados nutricionais, cuidados com o sono, cuidados com aspectos psicológicos de ansiedade e depressão. Mas eu vejo que aqui, logo depois, tem alguém interessado em Saúde financeira. saúde financeira. Já existem organizações, empresas que cuidam da organização financeira dos idosos. Eu acho que isso ainda tem que crescer muito mais. A gente vê muito comumente idosos em situação complicada financeira, que por conta de um transtorno mental também. Isso é muito comum, um idoso que vai declinando cognitivamente, ele pega empréstimo. E por que ele pega empréstimo? Porque o sistema financeiro, ele tenta o tempo todo fazer com que o idoso pegue um empréstimo consignado, né? E se ele não tem flexibilidade mental mínima para dizer não, quando ele entra para usar um caixa eletrônico, por exemplo, ele acaba caindo nisso. Então, acho que é importante também a gente repensar aí o papel do sistema financeiro em ajudar os idosos a construir uma vida financeira mais saudável, porque isso vai reverter para a sociedade de uma forma muito positiva. Porque, inclusive, o idoso que vai chegar nessa fase e vai ter essa preocupação financeira, a gente pode pensar em, consequentemente, implicações psicológicas nesse idoso e, consequentemente, implicações, por vezes, até cognitivas, né? Ou até entender que essa complicação se antecede por uma complicação cognitiva, como a que você trouxe. Então, parece que, didaticamente, a gente separa, mas está tudo muito junto. O cuidado, ele é muito geral. De fato, esse é um tema que eu acho que pede muita atenção. Do familiar que está orientando esse idoso, do idoso no que deve fazer, ou até de nós, como a gente já refletiu no nosso encontro hoje, que é, enquanto futuros idosos, o que a gente está cuidando de aspectos cognitivos, mas também, se possível, né, dentro dessa... Acredito que esse grupo que se encontra aqui hoje, a gente tem a possibilidade, e podemos aproveitar essa oportunidade para refletir. Reserva cognitiva, reserva financeira, reserva social, reserva familiar. Se a gente pudesse generalizar o termo reserva, de quantas reservas são importantes para que a gente consiga envelhecer bem. Sim, e sair um pouco desse paradigma de que os jovens sustentam os mais velhos. Não é verdade. Muitos idosos, muitos velhos sustentam os mais jovens, sustentam os filhos, os netos. Então, não é por aí. Acho que uma outra pergunta, se der tempo, a gente já tem um minuto, como lidar com a situação de esquecimento do idoso em relação aos familiares? Isso é muito importante. Acho que a primeira questão é você ficar atento aos sintomas de esquecimento, como perder objetos cada vez com mais frequência, repetir informações, errar a senha de banco, se perder na rua, ter dificuldade para realizar tarefas cotidianas como cozinhar, queimar comida com facilidade, esquecer fogo ligado. E a primeira atitude da família geralmente é confrontar o idoso. Então, e a nossa orientação principal é não confrontar os idosos com isso, ficar sensível a essa questão. Se você perceber isso, levar o idoso para uma avaliação, para você poder ser orientado e o idoso também ser avaliado. Né? Tem causas reversíveis de esquecimento, mesmo se for uma situação irreversível como doença de Alzheimer, tem tratamento, tem toda uma abordagem biopsicossocial. Então, acho que a primeira coisa é estar atento e procurar assistência e não brigar com o idoso, porque o idoso não vai se lembrar que você está brigando com ele. Pelo contrário, ele vai ficar chateado e vai brigar com você. Só para aproveitar esse último minuto que possivelmente a gente tenha, talvez para linkar algumas questões que eu acho que elas estão falando. Nomura, se a gente estiver exagerando no tempo, nos avise, tá? Mas vou fechar rapidamente essa questão, porque me parece que as questões das políticas públicas, elas se retomam no sentido de quais são modelos sustentáveis, como podemos trazer à tona a saúde mental dentro do aspecto das políticas públicas, como a sociedade está preparada. Eu acho que tudo isso está relacionado a um aspecto que a gente trouxe no início da nossa fala, que ele se refere à nossa própria sociedade, né? Eu acho que a fala do Ivan possivelmente já tem até contemplado isso, quando o Ivan fala, olha, quando a gente coloca como modelos, por vezes, sociedades ou países europeus e outras coisas mais, a gente tem que entender qual é a importância do idoso nesse momento, ou antes disso, como essa população, essa sociedade conseguiu se organizar anteriormente para esse processo que está acontecendo agora. Uma questão que eu sempre tenho trazido é que, por vezes, a população brasileira, a sociedade brasileira, ela ainda tem problemas bastante estruturais. É como o Ivan falou, parece que foi a toque de caixa, como se as pessoas não tivessem avisadas, corre aí que o pessoal está envelhecendo. Eu estou escutando que o pessoal está envelhecendo, a gerontologia surgiu no final da década de 30, porque o pessoal estava envelhecendo, e a gente está em 2020, e as pessoas assustadas, porque a pirâmide está
de um outro formato, e olha a quantidade de idosos, né? Então, me parece que não era uma preocupação. E não quero dar desculpas, porque não é desculpas, mas assim, nem tinha como ser, porque problemas muito mais estruturais, relacionados à finança, ao próprio acesso, à saúde, à educação, isso não foi resolvido. Então, pensar numa política bastante avançada e específica de envelhecimento, me parece que o tempo todo, eu já estou acompanhando esses estudos há pelo menos uns 20 anos, e o tempo todo a questão é, não temos tempo para isso agora, existem problemas anteriores a esse, né? Então, talvez, eu acho que essa é a grande fala final. Eu acho muito importante, agradeço muito a oportunidade de a gente poder falar sobre isso hoje, para que a gente consiga, enquanto cultura, enquanto sociedade, fugir desse preconceito relacionado ao envelhecimento, que a gente consiga olhar com um olhar muito mais empático e amoroso para o processo de envelhecimento, que a gente tenha esse olhar, inclusive, com a gente, dentro desse processo, com o outro que está próximo, e entendendo o que está no nosso alcance, aonde a gente consegue alcançar e onde a gente tem que, de fato, às vezes intervir para melhorar, né? Isabelle, só para fechar também, linkando com a sua fala, que teve algumas perguntas sobre como relacionar corpos velhos com políticas neoliberais, como melhorar políticas públicas, etc. Bom, estamos numa sociedade capitalista neoliberal, não tem como fugir disso, pelo menos por enquanto. Eu acho que a grande saída é a organização da sociedade civil. É assim que a gente consegue coisas dentro de uma sociedade democrática e também do capitalismo. Então, a gente se unir, a gente conversar, a gente trazer esses temas e a gente se unir antes de envelhecer mesmo, né? Começar a puxar as pessoas aí com 40, 50 anos para falar, vocês vão querer envelhecer nesse cenário aqui, ao invés de vocês falarem que o idoso que é o culpado, etc, etc, vamos fazer diferente. Então, eu acho que é promover debates e organização da sociedade civil para cobrar mudanças em relação ao envelhecimento. Ok, Isabelle, Ivan. Gente, uma salva de palmas aqui, nossos agradecimentos. Né? Com trilha sonora e tudo. Então, nosso muito obrigado, Isabelle, Ivan, pelas ricas contribuições. E a gente agora vai para o fechamento do nosso trabalho, tá?